Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você que abra a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo número 1, versículos de 15 a 23. Antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, eu convido você que curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha conduzir o estudo da palavra nessa noite e que a presença de Deus seja real em nosso meio. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, de misericórdia, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença, Senhor, neste momento, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça, conhecimento, sabedoria, Senhor, para transmitir com clareza, Senhor, a Tua palavra. Ó Senhor, abra também o entendimento de cada um dos Teus servos e servas, e que esse estudo venha gerar, Senhor, o crescimento e o conhecimento, Senhor, da Tua verdade. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, e faz-se presente, ó Deus, em nosso meio. Te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito bom quando nós nos reunimos na presença do Senhor para estudarmos a Sua palavra. E hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar o intervalo do capítulo 1, versículo 15 ao 23, que narra uma oração apostólica intercessora do apóstolo Paulo em favor dos santos. Então é uma oração intercessora em favor dos santos. Esse intervalo, ele faz parte de um intervalo maior, que é a primeira parte da carta, que começa no capítulo 1, versículo 1, e vai se estender até o capítulo 3, versículo 21, em que o tema desse intervalo maior são gloriosas declarações a respeito da redenção. Então, nesse intervalo maior, Paulo escreve a respeito da gloriosa redenção que Deus planejou e realizou através da obra de Cristo. Na semana passada, nós estudamos dois intervalos. Um pequeno, que é o primeiro intervalo da carta, que é o versículo 1 e o versículo 2, que é o prefácio, uma saudação, onde Paulo faz a apresentação da carta. E vimos alguns pontos interessantes. E focamos no intervalo, no segundo intervalo da carta, que é um intervalo maior, que é do capítulo 1, versículo 3 ao 14, em que Paulo ele apresenta um hino à redenção. E dentro deste hino, nós vemos que nós temos vários motivos para louvar a Deus. Então ele começa o intervalo dizendo aqui no versículo de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse intervalo nós somos convidados a louvar a Deus pela eleição, ou seja, nós fomos eleitos nele. Deus, lá na eternidade passada, anteviu a queda e decidiu comprar para si um povo. Então Deus elegeu em Cristo um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Então essa decisão soberana também é fruto do amor de Deus pela humanidade. Deus não apenas elegeu, como Deus também nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, abriu um acesso pela redenção,
Deus também nos predestinou para filhos em adoção. Deus enviou o meio da redenção, ou seja, conforme diz aqui no versículo 7, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então Deus decidiu abençoar, decidiu eleger, decidiu predestinar para filhos em adoção todos aqueles que crescem no sacrifício de Cristo. E não apenas isso, Deus também nos selou com o Espírito Santo da promessa, quando nós colocamos a nossa esperança nele, de modo que esse selo mostra que nós somos propriedades de Deus. E também nos deu o Espírito Santo como penhor, ou seja, como garantia da nossa herança. Então, Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida é a certeza que um dia nós seremos glorificados. A salvação, ela tem um aspecto presente, ela é já. Então, se eu creio no Senhor, eu já sou salvo, mas tem um aspecto ainda não. Ou seja, ainda não se manifestou plenamente o que nós havemos de ser. Então, a redenção plena, a libertação plena do poder do pecado sobre a nossa vida se manifestará na redenção final, quando o Senhor voltar e esse corpo mortal se revestir de glória e nós reinaremos para todo sempre com o Senhor. O grande objetivo da redenção é o que está escrito aqui no versículo de número 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, com a queda, houve a separação. O homem ficou separado de Deus, separado de si mesmo, separado dos homens, separado da natureza. Então, a queda trouxe um grande problema, mas Deus proveu a reconciliação através de Cristo, e através da obra de Cristo na redenção plena, vai reunir novamente todas as coisas. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que esse dia será glorioso, e que a própria natureza geme para que esse dia chegue, os filhos de Deus também gemem, e o Espírito Santo também geme com gemidos inexprimíveis. Agora, hoje, após esse louvor maravilhoso que a gente observa no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 14, no capítulo 1, Paulo faz uma oração intercessora a favor dos seus leitores. Então, Paulo ora a Deus. Ele ora a Deus para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais, para que através dessa experiência com Deus, eles alcancem a compreensão da plenitude de todas essas bênçãos que ele falou. Então ele pede a Deus para que venha dar a sabedoria, a revelação, a iluminação necessária para que eles possam compreender com profundidade tudo aquilo que Deus de antemão preparou para eles. Então, é uma oração para que eles possam ter um crescimento espiritual, para que eles possam compreender todas as grandezas de Deus. Então agora nós vamos começar a nossa análise a partir aqui no versículo de número 15,
versículo 15 e 16, ele faz uma apresentação dessa oração. Ele começa dizendo assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade, ou seja, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, quando a gente lê esses dois versículos, Paulo deixa bem claro para os seus leitores que eles faziam parte de suas orações diárias. Esse é o mesmo Paulo que lá nos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: orai sem cessar. Então Paulo, ele tinha uma vida de oração, de intimidade com Deus. E dentro desta vida de oração, nós observamos dois pontos. Ele intercedia em favor das igrejas e ele também rendia graça, porque ele se alegrava de ver o Evangelho transformando, a ação do Evangelho alcançando os gentios, né? O povo alvo do seu ministério. E ele louvava a Deus que pela sua soberana vocação congregou, reuniu em um só povo a igreja, gentios e judeus, tirando a barreira da separação. Então Paulo, ele deixa bem claro, aqui na parte B do versículo 16, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, quando ele diz assim: eu sempre lembro de vocês em minhas orações. É interessante que quando nós lemos aqui, por exemplo, a parte A do versículo 15, diz assim, ó: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Então mostra que Paulo não tinha um convívio próximo com aquela igreja. Isto reforça a ideia de que esta carta, embora lá no início da carta a gente leu o versículo 1, na nossa Bíblia revista e corrigida, diz assim: aos santos que estão em Éfeso. Nós falamos isso na primeira e na segunda aula, que esta expressão em Éfeso não consta em alguns dos manuscritos mais antigos. E o que os estudiosos defendem é que esta carta, ela não era direcionada apenas à igreja de Éfeso, mas esta carta, ela tinha um aspecto circular, ou seja, ela deveria ser lida em Éfeso e em todas as igrejas que pertenciam à região ali da Ásia Menor, né? Alguns vão dizer que esta carta também é a mesma carta que a gente viu lá em Colossenses, que é a carta aos Laodicenses. Então, esta carta era para ser passada de igreja em igreja, na região da Ásia Menor e provavelmente regiões circunvizinhas. O que mostra esse aspecto também impessoal é que, em relação a Éfeso, quando a gente lê lá o livro de Atos, capítulo 20, versículo 31, fica bastante claro que Paulo, durante as suas viagens missionárias, ele tinha chegado à cidade de Éfeso e ele exerceu um ministério ali que durou por cerca de 3 anos. Eu gostaria de ler apenas, que você acompanhasse comigo, no livro de Atos, capítulo 20, o versículo é o de número 31, que diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas
a cada um de vocês. Então, isso reforça a ideia de uma carta mais impessoal e mais um aspecto de uma carta circular. Porque Paulo, com a igreja de Éfeso, em si ele teve um momento de admoestação, de convívio ministerial por cerca de 3 anos. E aqui Paulo está dizendo, por isso ouvindo eu. Então o que aconteceu? Paulo estava preso e chegou ao conhecimento dele, estava preso por causa do Evangelho em Roma, né? A carta aos Efésios, que nós chamamos, é uma das epístolas da prisão, e Paulo ouve falar da fé desse grupo de santos aqui desta região específica aqui da Ásia Menor, a qual nós chamamos aqui com carta do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Efésios. Então ele ouve, fica sabendo a respeito da fé deles. E isso, a partir desse momento que ele toma esse conhecimento, com certeza isso gerou uma grande alegria no coração de Paulo, porque ele recebeu uma incumbência, ou seja, um apostolado da parte de Deus, né, para que ele fosse o apóstolo dos gentios. E aquela região, né, em que ele enviou a carta através de Tíquico, era uma região composta de uma igreja tipicamente gentílica. Então Paulo fica sabendo a respeito da fé deles, e Paulo, a partir desse momento, sente-se devedor em relação a eles. Eu gostaria que você lesse comigo, deixa o texto aí da carta aos Efésios marcadinho, e que você abrisse na carta aos Romanos, capítulo 1. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo escreve aqui aos irmãos em Roma. Capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo também ficou sabendo aqui a respeito da fé dos romanos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter em vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, eu li esse texto para mostrar o quanto Paulo valorizava o seu chamado em relação aos gentios. Então Paulo sentia um devedor do seu chamado. Isso ele expressa com clareza aqui aos irmãos em Roma. Também aqui a mesma questão acontece na carta aos Efésios. Ele ficou sabendo a respeito da fé daqueles irmãos. E a partir do momento que ele ficou sabendo disso, aquela igreja ou aquelas igrejas passaram a ser alvo das suas orações. Agora, além desse chamado de Paulo para com os gentios, quando a gente olha, tem algo que fez também com que Paulo os incluísse em suas orações. Ele diz assim: Paulo afirma que foi informado a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês têm por todos os santos.
Então, o que evidenciava para Paulo que ali surgiu um povo de Deus era a fé que eles tinham no Senhor. Fé no Evangelho. Isso vai de acordo com o que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 13, quando ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo na promessa. Então, para participar desta igreja e de todas as bênçãos espirituais a ela destinado, o que marca é a fé no Senhor. Todas as bênçãos espirituais, na eleição, na predestinação, na redenção, na presença do Espírito Santo como seu e penhor, na herança, estão relacionados com a fé no Senhor. Mas também, além da fé, o que chamou a atenção do apóstolo Paulo, e que colocou esse grupo de irmãos como alvo da sua oração, é o amor que vocês têm por todos os irmãos da fé. Então, a fé no Senhor, ela transforma a nossa vida. A fé no Senhor faz com que o Espírito Santo de Deus mude a nossa vida. É o que Paulo vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. E a primeira virtude do fruto do Espírito Santo na nossa vida é o amor. E o amor é a base para todas as demais qualidades, né? Quem ama é alegre, tem paz, pensa bem, faz o bem, é fiel e assim por diante. Então, o que chamou a atenção de Paulo e colocou essa igreja como alvo das suas orações foi justamente a fé e o amor. E nós podemos dizer que essas duas virtudes, fé e amor, elas são bênçãos gêmeas, são os dois lados de uma só moeda. A verdadeira fé no Senhor nos impulsiona ao exercício do amor. Então, uma fé que não faz com que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ame aos irmãos como a nós mesmos, é uma fé morta. É o que Tiago diz, que a fé sem obra é uma fé morta. Mas Paulo, lá da sua prisão em Roma, ficou ciente de que lá naquela região existia uma igreja ou igrejas que realmente um povo que foi alcançado pelo poder transformador do Evangelho e que declararam a sua fé em Cristo, e que essa fé era evidente pelo exercício do amor. Uma terceira observação, ainda nesse intervalo, é que Paulo não apenas intercede, mas também rende graças por eles terem sido alcançados pelo Evangelho. Então, quando ele diz aqui na parte A do versículo 16, ele diz assim: não paro de agradecer a Deus por causa de vós. Então, Paulo louvava a Deus, porque, embora ele estava preso, o Evangelho não. A igreja seguia caminhando, e vidas estavam sendo transformadas pelo poder de Deus. E Paulo, como ele expressou no intervalo do capítulo 1, versículo 3 a 14, não nos faltam motivos para render graças a Deus. Temos que louvar o Senhor por todas as bênçãos espirituais, porque fomos eleitos em Cristo, porque fomos predestinados para filhos em adoção, porque Deus enviou o meio da redenção. Os nossos pecados foram expiados, foram cobertos em Cristo, recebemos o Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. Então, o que não falta é motivo para que a gente, enquanto igreja, venha render graça ao Senhor. Nós temos que parar o tempo todo e citar o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louvado seja o Senhor.
Agora, quando nós olhamos no versículo 17, a parte A do versículo, nós vemos a quem Paulo direciona a sua oração. Vamos ler versículo 17, apenas a parte A. Diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Na linguagem de hoje já, e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso. Então Paulo, ele direciona sua oração intercessora ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso representa para nós? Ao Deus que nos foi apresentado através de Cristo por meio da sua obra redentora. Então, como estava a nossa vida antes de Cristo? Nós estávamos separados de Deus. Mas, quando nós ouvimos o Evangelho, fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, enxergamos as nossas misérias, confessamos os nossos pecados, cremos no sacrifício de Cristo, somos justificados, somos reconciliados com Deus. Agora nós temos paz. Então hoje nós temos acesso ao Deus que nos foi apresentado por Cristo Jesus. Então Ele é o caminho. Hoje nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi apresentado. E o caminho é Cristo. Então ele ora ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que esse Deus é também o Pai da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos a distância que existia entre os israelitas e o Deus de Israel. Mas, agora Jesus, quando ele ensina nós a orarmos, lá em Mateus 6, ele diz, Pai nosso que está no céu. Então, Jesus, ele apresenta Deus para a gente não como alguém que está muito distante, mas Deus como um Pai acolhedor. Então, no Novo Testamento, esse Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como o nosso Pai. E lá na eternidade passada, esse mesmo Deus, mesmo antes da queda, ele já havia decidido que aqueles que crescem neles seriam predestinados para filhos em adoção. Então, Paulo, ele dirige a sua oração ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Pai da glória, esse Pai que lá na eternidade passada decidiu nos conceder as bênçãos espirituais em Cristo. Decidiu nos eleger em Cristo. Decidiu que nós seríamos filhos em adoção em Cristo. Decidiu que nós receberíamos uma herança em Cristo, que teríamos propriedade de Deus em Cristo. Nós, os que cremos no seu sacrifício. Então, Paulo diz que esse é o Pai da glória. Ele mostra que esse mesmo Pai, a qual hoje nós podemos dirigir, ele é o autor de toda a criação. É aquele que é, que era, que há de vir, um Senhor Todo-Poderoso. Esse é o Pai da glória, o Deus eterno, o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos ver agora do versículo 17 ao versículo 17, parte B, até o versículo 20, nós vamos ver o foco dessa oração. Ou seja, o que Paulo pede a Deus? Ele faz uma oração intercessora em favor dos santos. Mas o que ele pede a Deus? Então, versículo 17 em diante diz assim, para que
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então vamos começar a analisar esse pedido da oração intercessora de Paulo. Então, primeira coisa que Paulo pede, aqui no versículo 17, parte B, é que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos ler na linguagem de hoje, diz assim: que se dê a vocês o seu espírito, com letra maiúscula, o espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. É interessante a gente entender o seguinte: ele não está orando para que eles recebam o Espírito Santo. Eles já receberam o Espírito Santo quando creram. Quando creram, eles colocaram, quando eles ouviram o Evangelho e creram, eles colocaram a sua esperança em Jesus e já foram selados. E já tem o Espírito Santo como penhor. Ele está escrevendo essa carta para a igreja. Mas o que ele está pedindo é para que Deus, através da ação do Espírito Santo, abra o entendimento deles, dando a eles a revelação e a sabedoria. E que Deus, no versículo 18, vai pedir que Deus ilumine o entendimento, ou seja, ilumine o coração deles, para que eles possam compreender a grandeza e a profundidade do que Deus preparou para eles. Então, Paulo está pedindo para que Deus venha gerar uma maturidade espiritual na vida deles, para que eles possam compreender a revelação de Deus. Ou seja, a palavra revelação é o mesmo lá de Apocalipse, no original, diz respeito à comunicação de conhecimento. Ou seja, Deus, ele quer que Deus comunique aos convertidos daquela igreja a plenitude do seu conhecimento. Isso é possível hoje. Por quê? Paulo, ele vai fazer algo que é impossível, por exemplo, para o homem natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural, ele está cego. Mas aquele que creu em Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus, ele começa a compreender com profundidade os mistérios, as revelações de Deus. Então, ele pede para que Deus dê essa revelação a eles, porque essa revelação é importante para que eles conheçam a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa fé ela é aumentada, mais o nosso relacionamento com Deus ele é fortalecido. Então ele pede a Deus que dê a revelação para eles, e pede a Deus que dê sabedoria, para que eles façam bom uso do conhecimento do que eles aprenderam de Deus na vida prática. Então ele fala, o primeiro foco da oração de Paulo, da oração intercessora de Paulo em favor dos santos aqui, é que Deus dê a eles sabedoria e revelação. Ou seja, que Deus revele a ele, através da ação do Espírito Santo, esse conhecimento profundo das grandezas de Deus, e que eles possam aplicar todo esse conhecimento que foi revelado a eles em suas vidas práticas. Agora, esse conhecimento aqui que Paulo está falando, vou voltar aqui no final do versículo 17, na linguagem de hoje, diz assim: para que assim
vocês conheçam como devem conhecer. Então, só tem como nós conhecermos a Deus como se deve conhecer, se for pela ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, revelando as verdades de Deus e dando-nos sabedoria para compreendermos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, esse conhecimento aqui, que Paulo tem em mente, é um conhecimento profundo e espiritual de Deus, né? Que só é possível através da ação do Espírito Santo. Essa palavra conhecimento, no original é epignosis, que é um conhecimento a respeito de Deus. É um conhecimento específico a respeito de Deus. Então, gnosis é um conhecimento de algo que é misterioso, mas epignosis não. Epignose é um conhecimento específico a respeito de Deus. E nós só conseguimos conhecer profundamente a Deus se houver na nossa vida uma revelação da parte de Deus, nos dando esse entendimento e esta sabedoria. Senão, é impossível. Por isso que jamais o homem natural, se não for por uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, nós jamais compreenderíamos as coisas de Deus, porque isso parece para o natural uma verdadeira loucura. Mas para nós que temos crido, o Evangelho é o poder de Deus. Agora no versículo 18, ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então ele pede revelação, sabedoria, e que Deus venha iluminar os olhos do vosso entendimento. Na linguagem de hoje, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele. Na revista e atualizado, que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Essa finalzinha aqui os olhos do vosso coração, que está na revista e atualizada, ao meio da revista atualizada, fica profundo. O coração aqui é cardia. O coração é mais do que essa bomba. É um homem como todo. O coração é o centro da emoção, da ação e da vontade. É um homem inteiro. Então, para realmente compreender a vontade de Deus, precisa ter um coração preparado. E esse coração preparado, ele é fruto da obra transformadora que o Espírito Santo fez. Por isso que ele está falando lá: vocês ouviram o Evangelho da vossa salvação, colocaram a esperança em Cristo e vocês foram selados. Então ele está falando para alguém que já era propriedade de Deus. Então para esses foi dado o conhecimento da revelação, da sabedoria, da iluminação profunda a respeito das grandezas de Deus. Então Paulo pede para que toda esta ação poderosa de Deus venha trabalhar na mente daqueles irmãos, para que eles possam chegar à maturidade espiritual. Agora, ainda no versículo 18, nós vamos observar 3 áreas especiais do conhecimento divino que Paulo não quer que os santos ignorem. O que é ignorar? É desconhecer. Então Paulo quer que eles tenham conhecimento, um conhecimento profundo. Esse conhecimento que só é possível pela revelação, sabedoria e iluminação de Deus. Que conhecimento é esse? Conhecimento a respeito da esperança do seu chamamento. Eles colocaram a esperança e tem um chamado. Segundo, a respeito da riqueza de sua herança nos santos. Então tem uma herança muito rica. Eles têm que conhecer essa herança. E também conhecer a suprema grandeza do seu poder para conseguir. Então Paulo quer que eles conhecem a real riqueza da sua esperança, onde eles foram levados através do Evangelho, que Deus fez por eles,
Paulo quer que eles conheçam a grandeza da herança que eles têm em Cristo. E Paulo quer que eles entendam a grandiosidade que é o poder de Deus, que é esse poder que é capaz de dar a ele a certeza que aquele que começou a boa obra na vida deles é poderoso para concluir esta obra. Então vamos aprofundar aqui no versículo 18, a partir da parte B. Primeira área especial de conhecimento que Paulo quer que desenvolva neles, né? Paulo ora para que eles recebam revelação, sabedoria, tenham a mente completamente iluminada por Deus, para que eles possam conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Então ele fala que Deus nos chamou para uma esperança. Então vamos falar da esperança do nosso chamamento. Aqui cabe uma pergunta para nós. Nós fomos chamados para quê? Isso está lá no capítulo 1. Nós fomos chamados, né? Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. A nossa vida foi consagrada a Deus e, através da nossa fé em Cristo, há uma transformação na nossa vida e um aperfeiçoamento na nossa vida. Nós fomos chamados para quê? Para sermos filhos em adoção. Nós fomos chamados para quê? Para recebermos uma herança incorruptível. E Deus deu um penhor, que é a presença do Espírito Santo, garantindo que um dia nós seremos glorificados. Então, quando nós falamos da esperança do nosso chamado, nós entendemos que nós somos salvos em esperança. Então, a nossa salvação é o já e ainda não. Em que sentido? Que é o já e ainda não. Nós já somos salvos em Cristo, mas ainda não. Ainda não manifestou o que nós havemos de ser. O resultado final dessa salvação, do nosso chamamento, é a glorificação. Quando esse corpo mortal se revestir de glória, e nós estivermos preparados para reinar com Cristo para todo o sempre. Então nós enxergamos aqui, aspectos da nossa salvação. Um aspecto passado, na eleição divina, quando Deus de antemão decidiu escolher os que crescem em Jesus para a salvação. Um aspecto presente, Deus não apenas escolheu segundo a sua presciência, mas Deus também chamou. O chamado, ele é universal, mas ele se torna específico para aquele que crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E ele não apenas chamou, mas ele também justificou. Ou seja, através da nossa fé em Cristo, Deus é o justo e o justificador. Deus enviou um meio pelo qual os nossos pecados foram julgados nele e nós fomos aceitos diante de Deus. Mas também tem um aspecto da salvação futuro, que é a glorificação, pois ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Então, essa é a compreensão. Paulo pede para que Deus venha a abrir o entendimento deles, para que eles possam entender essas profundidades, quão profundas as riquezas do saber e o conhecer de Deus. Agora nós vamos ler o 18, a parte C. Diz assim: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Então agora Paulo, ele quer que a gente conheça a riqueza da glória da sua herança nos santos. É bom a gente observar o seguinte: herança é tudo que vamos herdar. Em poucas palavras, aponta para o universo todo posto sob o domínio de Cristo e nós, como a sua noiva, reinando com Ele sobre tudo. Se vislumbrarmos a riqueza da glória guardada para nós,
as atrações e os prazeres deste mundo perderão o seu valor. Então, há uma herança incorruptível guardada para nós. E quando nós falamos dessa herança, que nós recebemos um quinhão dessa herança, que é o penhor do Espírito. Então nós ainda herdaremos com o Senhor todas as coisas. Então, um dia esse corpo mortal vai se revestir de glória. E quando isso acontecer, nós reinaremos com o Senhor. O objetivo final da redenção é congregar tudo em Cristo. Ou seja, tudo o que aconteceu com a queda, toda a destruição que o pecado trouxe, Deus vai trazer, vai restaurar tudo em Cristo. Então, nós vamos participar de todas essas bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós temos uma herança. E se nós pararmos para pensar o que Deus preparou para a nossa vida, a eternidade, essa eternidade que a própria natureza geme, porque será feito um novo céu e uma nova terra, anseia por isso, nós jamais vamos ficar atraídos pelos prazeres deste mundo, porque tudo, que tem nessa terra é muito pequeno. Tem um hino antigo que diz assim: passarinhos, belas flores, são vão terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Então, se nós compreendermos a grandeza da nossa herança em Cristo, nós jamais vamos ser seduzidos pelos encantos desta vida. Agora o versículo 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. A linguagem de hoje fica mais bem simples assim: como é grande o seu poder que age em vocês. Então nós temos que saber o tamanho desse poder de Deus. Deus, ele é poderoso para cumprir todas as promessas que ele tem para a nossa vida. Então, começamos a análise aqui, Paulo pede para que os santos agora possam ter a percepção do poder de Deus, do poder que Deus utilizou para fazer tudo isso, ou seja, a sua suprema grandeza, a suprema grandeza do seu poder. Na revista e corrigida está sobre excelente, ou seja, incomparável. No original é hiperbalon. Ou seja, quando a gente olha para essas palavras, falta quase que palavras para o apóstolo Paulo poder expressar a grandeza do poder de Deus. A grandeza do poder de Deus. Pois bem, quando a gente lê esse texto, eu vou ler de novo, a gente compreender esse poder que Deus manifesta para cumprir os seus planos, e é importante a gente entender isso. Ele vai mostrar no versículo 20 que é este mesmo poder que age em nós, os que cremos, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Ele vai falar isso no versículo 20, e o mesmo poder que o exaltou e o colocou à destra de Deus. Ele mostra aqui no versículo 19, ele diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então esse poder que age em nossa vida, os que cremos. Aí ele fala, segundo a operação da força do seu poder. Quando a gente pega esse texto aqui e vai no grego, Paulo usa 4 palavras para expressar o poder de Deus. Então, essas 4 palavras diferentes para demonstrar o poder de Deus. Olha que interessante. O primeiro poder aí que a gente vê no texto é dinamis. Essa expressão dinamis
representa o potencial do poder de Deus. O quanto Deus ele é potente, o quanto ele é poderoso. Já depois ele diz assim, segundo a operação, essa expressão que no português está operação, é energeia, ou seja, o poder energético em operação. Esse poder está em movimento, Deus agindo o tempo todo. Depois ele diz assim, operação da força. A expressão força é kratos no original. É uma força magistral. É uma força que vence qualquer resistência. Essa palavra kratos, ela expressa os milagres de Cristo. É uma força sobrenatural. Ou seja, somente Deus tem o poder para ressuscitar a Cristo. E somente Deus tem o poder para o exaltar e colocar sobre todas as coisas. É este o mesmo poder que vai fazer com que todas as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. É esse poder que vai garantir que nós vamos receber a nossa herança, que nós seremos glorificados e que todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossa vida. E por último, aqui, última palavra poder, que está aqui no português como poder, é istis, que significa da ideia de braço forte, ou seja, que está sempre um braço forte que está sempre disponível para nos ajudar. É traduzido em algumas versões mais antigas por vigor, ou seja, um Deus que não apenas nos salvou, mas é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos carrega, é um Deus que revigora a nossa força. Então, o amor de Deus é tão profundo sobre a nossa vida, que quando nós compreendemos a grandeza do seu poder, esse poder que é manifesto a nós, nós temos a certeza que Ele vai cumprir as suas promessas em nossa vida, e que um dia nós seremos glorificados, e que um dia nós com Ele receberemos a nossa herança, seremos glorificados, e com Ele nós reinaremos. Versículo de número 20. Versículo 20, ele diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 19, a parte B, e o versículo 20 na linguagem de hoje, eles estão juntos. E fica bem mais claro para a gente entender. Ele diz assim, esse poder que age em nós, ou seja, que age em nossa vida, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Então o que Paulo está falando, olha, eu peço a Deus que dê a vocês a revelação, a sabedoria, que abra o entendimento de vocês, para que vocês entendam a esperança do chamamento de vocês, para que vocês compreendam a profundidade da herança que Deus reservou para vocês. E ele fala, esse mesmo Deus que fez tudo isso, Ele é poderoso para dar a herança para vocês. É algo assim maravilhoso. E se vocês têm dúvida, ele diz assim, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Aleluia. Então Deus, na grandeza do seu poder, Ele ressuscitou a Cristo. Deus, na grandeza do seu poder, Ele exaltou a Cristo, pondo-o à sua direita. Esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo é o mesmo Deus que nos ressuscitará. É esse mesmo Deus que nos levará para reinarmos com Cristo para todo o sempre. Então, quando nós compreendemos a grandeza do poder de Deus, quando nós compreendemos a esperança do nosso chamamento, quando nós compreendemos a grandeza gloriosa da herança que Deus preparou para nós, os encantos dessa vida,
não nos prendem. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, do versículo 21 ao versículo 23, Cristo exaltado é o Senhor de todas as coisas. Então ele mostra agora que o Cristo exaltado, esse Cristo que foi, que não apenas ressuscitou, mas que foi exaltado, que está à destra do Todo-Poderoso, ele é Senhor de todas as coisas. Vamos ver o versículo 21. Diz assim: acima de tudo, de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, a glorificação de nosso Senhor o colocou acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então o Senhor Jesus, ele é superior a todo governo ou autoridade humana ou angelical, agora e para todo sempre. Então, Cristo agora ele é o Senhor exaltado. Nós vimos aqui que há uma hierarquia, né? Principado, poder, potestade e domínio. Isso quando a gente estuda angelologia, que é a doutrina dos anjos, a gente aprofunda um pouco nisso. Então há uma hierarquia no reino espiritual. Então Paulo fala assim: Cristo é exaltado, ele é o Senhor de tudo. A obra da redenção foi perfeita. Ele venceu o império da morte. Ele está à destra de Deus. Aquilo que o homem perdeu, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem como a excelência da sua criação. Deus deu o domínio da criação ao homem, mas o homem perdeu por causa da queda. Mas Cristo no Calvário recuperou aquilo que o homem perdeu, destronou o império da morte e tornou Senhor, exaltado sobre todas as coisas. Cristo vai reinar aqui na terra, literalmente, durante 1000 anos. Mas o reino de Cristo é um reino que não terá mais fim. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o nome que se nomeia, ou seja, o nome que está acima, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, ele exaltado está acima de todos os seres criados, sem exceção alguma. Versículo 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Na Almeida Revista Atualizada, esse versículo fica melhor traduzido. Ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vamos entender a primeira parte, quando ele diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Isto mostra um domínio universal, não apenas sobre homens e anjos, mas sobre toda a criação animada e inanimada. Eu gostaria que você lesse na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Amém? Vamos ler. Diz assim: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, a vitória de Cristo é uma vitória certa.
Cristo aniquilou o império da morte, Cristo tomou o domínio que o homem perdeu de volta. Ele é o Senhor dos senhores. E diz aqui, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, todas as coisas e o constituiu como cabeça da igreja. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Pois bem, esse domínio que a gente ainda não vê por um tempo determinado, o nome do Senhor é poderoso, com certeza. Mas a plenitude do reino de Cristo, o domínio de Cristo, ela vai se manifestar no milênio e no reino eterno. Agora, com a obra de Cristo, tudo ficou sujeito aos seus pés. Ele é autoridade sobre as coisas, não apenas homens e anjos, mas também toda a criação está sob o domínio de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E a parte B do versículo 22 diz assim: e o deu à igreja. Quando a gente lê esse o deu à igreja, nós observamos um chamado especial da igreja para partilhar com ele do domínio ilimitado. Quando a igreja estiver desfrutando disso, todo o resto da criação estará debaixo do seu reino. Ou seja, nós fomos chamados para participar das bênçãos do reino de Cristo. Então, quando Cristo estiver dominando sobre todas as coisas, nós dominaremos com Ele, nós reinaremos com Ele. Por isso que ele diz assim: pôs sobre o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Então é um presente para a igreja nós participarmos de tudo aquilo que por direito foi dado como herança a Cristo. Versículo 23, para a gente encerrar. Ele diz assim: a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, no último versículo aqui do intervalo, observamos como é estreito, ou seja, bastante próximo, o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então ele vai usar duas figuras para mostrar esse relacionamento bastante estreito, ou seja, bastante próximo entre Cristo e a igreja. Primeiro, ele vai dizer que a igreja é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Depois, ele vai dizer que ela também é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, primeiro vamos falar da igreja como o corpo de Cristo. Essa ideia, essa figura, igreja como corpo de Cristo, ela exprime a união essencial do seu povo com Ele. Então, a igreja está unida com Cristo. Se nós estivermos unidos com Ele, nós temos vida. Então a igreja, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então todos os santos vão fazer parte desse corpo. Dá para a gente ilustrar isso com a parábola da videira. O ramo só tem vida se estiver ligado na videira. Sem ele nós não podemos fazer nada. Então, a vida de Deus, ela transborda na nossa vida através da nossa união com Cristo. Então, esta vida em Cristo nos leva à obediência a Ele e nos leva também a desenvolver a sua obra aqui nessa terra. Então nós só temos vida, a igreja como corpo mostra a nossa união plena com Cristo. Nós temos vida, nós somos transformados, nós realmente executamos a vontade de Deus aqui nessa terra, se nós realmente somos igreja enquanto corpo de Cristo. Aí a segunda figura ele diz, ela é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, aqui mostra o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? De que a igreja venha a ser a expressão plena de Jesus Cristo, que traz a plenitude todas as coisas que existem. Qual o objetivo de Deus na redenção? Era congregar
tudo de novo, restaurar tudo que foi destruído através da obra de Cristo. Agora, o que reflete, né, a plenitude, né? A palavra plenitude aqui, no original, é pleroma. E essa palavra pleroma é a totalidade do poder de Deus. O poder de Deus é manifesto em que Deus pegou homens perdidos, pecadores, transformou esses homens por seu poder e nos fez filhos em adoção. Deus mudou a nossa vida para que todos possam compreender a plenitude do poder que há em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso nós encerramos o intervalo. E nesta aula, nós analisamos o intervalo, capítulo 1, versículo 15 a 23, em que Paulo faz uma oração intercessora em favor dos seus leitores. Ele ora fervorosamente para que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles possam ser capacitados a conhecer a plenitude de tudo aquilo que Deus preparou para eles através da obra de Cristo Jesus. Que Deus abençoe aos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Eu te peço e te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e juntos vamos dizer amém.